Muito bem, queridos. Prosseguindo da nossa série de estudos da terça-feira que estamos fazendo sobre o tema Caminhando com Jesus, hoje nós vamos estar meditando nos versículos 14 a 28 do Evangelho de Lucas. E esse estudo de hoje vai falar sobre a resposta que nós precisamos dar diante da manifestação do reino de Deus. Existem momentos em que as pessoas elas não podem permanecer neutras, elas precisam tomar um posicionamento. Diante de um incêndio, por exemplo, ninguém vai ficar discutindo se o fogo existe, se o fogo não existe, se ninguém vai ficar discutindo se é real, se não é real. Na realidade, as pessoas que estão no ambiente vão procurar escapar dele. Precisa tomar uma decisão imediata. Ah, Na realidade, isso também ocorre no reino de Deus. Quando Deus age poderosamente, o coração humano ele precisa reagir, ele precisa não, ele reage diante do poder de Deus, mas ele pode reagir de várias maneiras diferentes. Alguns se rendem a Deus em adoração, enquanto outros endurecem ainda mais o seu coração. E foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio do Evangelho de Lucas, dos versículos 14 até o versículo 28, quando Jesus ele libertou um homem dominado por um demônio. O milagre foi um milagre evidente, um milagre notório, mas as reações elas foram diferentes. E essas reações elas revelam muito mais sobre o coração do que o próprio milagre. Nós já vimos até aqui que o Evangelho de Lucas ele foi escrito para apresentar Jesus como o Filho do Homem, o Salvador perfeito que veio buscar e salvar os perdidos, com uma especial atenção para aqueles que eram marginalizados, os pobres, aqueles que estavam sob opressão espiritual. O Evangelho de Lucas vai mostrar Jesus como Filho do Homem, o Salvador destas pessoas. A partir do capítulo 9, no versículo 51, nós vimos que Lucas ele passa a registrar a grande jornada de Jesus com rumo a Jerusalém. Nós lemos no versículo 51 do capítulo 9 que, ao completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intépida resolução de ir para Jerusalém. Então, aqui, a partir desse versículo 51 do capítulo 9, a gente está vendo a caminhada de Jesus para Jerusalém. Essa caminhada de Jesus para Jerusalém ela é marcada por ensinos profundos, confronto de líderes religiosos, revelações a respeito do reino de Deus. E é dentro dessa caminhada que se encontra, então, Lucas capítulo 11, versículos 14 a 28. Jesus havia acabado de ensinar os seus discípulos a orar, o que foi o tema do nosso estudo da última terça-feira. Em seguida, ele expulsa o demônio de um homem que tornava aquele homem mudo. Depois da libertação, a multidão então reage. E eles reagem de três maneiras. Alguns ficam admirados, outros acusam Jesus de expulsar demônio por Beelzebul, enquanto outros exigem outro sinal. E Cristo responde mostrando que o diabo ele não pode trabalhar contra si mesmo, porque se ele fizer isso, o seu próprio reino será destruído. O milagre que foi realizado por Jesus, ele vai provar que o reino chegou. O povo de Israel, eles foram preparados desde o Antigo Testamento
para a chegada do Messias. E uma das evidências da chegada do Messias seria justamente o poder que ele teria sobre os espíritos maus. O profeta Isaías, ele fala a respeito disso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, curar enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso está acontecendo. Ah, Só que as pessoas, elas não aceitam, algumas pessoas, elas não aceitam essa mensagem de Jesus e não aceitam o próprio Jesus. Só que o reino está sendo revelado. Por isso, nós vamos estar falando nessa noite sobre o seguinte tema: a resposta que damos às manifestações do reino revelam a nossa condição espiritual. A resposta que nós damos à manifestação do reino revelam a nossa condição espiritual. E nesse texto nós vamos encontrar três respostas à manifestação do reino que vai revelar a condição espiritual daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus. A primeira resposta nós encontramos no capítulo 11, versículos 14 até o versículo 20, que é a resposta da incredulidade. E a ideia central dessa primeira divisão é mostrar que a incredulidade humana ela é capaz de distorcer a, a própria evidência visível do reino. A incredulidade humana ela é capaz de distorcer a própria evidência visível do reino, atribuindo a obra bendita do Espírito Santo a fontes malignas, motivadas por um coração endurecido e resistente à palavra de Deus. O texto nos diz que Jesus ele encontra um homem que está dominado por um espírito maligno. E esse espírito maligno impedia aquele homem de falar. Versículo 14 começa dessa maneira: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. O Senhor expulsa o demônio e imediatamente o homem recobre a fala. Lucas, ao registrar esse milagre, essa ação de Jesus, ele vai apresentar esse milagre como mais uma demonstração da autoridade absoluta do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás. A ideia é que o reino de Deus ele vence plenamente o reino das trevas. Quando Jesus chega com a sua mensagem, com o seu poder, ele vai trazendo libertação. A multidão ela reage de forma dividida. Alguns ficam admirados. É, Outros atribuem o milagre ao poder de Beuzebu. Essa palavra Beuzebu é um nome associado ao príncipe dos demônios. A incredulidade ela é tão grande, ela é tão profunda, que eles preferem negar aquilo que é óbvio, que é reconhecer que Deus ele está agindo. Lembra que eu disse para vocês que uma das evidências da chegada do Messias seria o poder que ele teria sobre os espíritos maus? Então a gente observa aqui que o problema não é a falta de evidência. Existia várias evidências. Jesus tinha expulsado espíritos maus, Jesus tinha dado vista aos cegos, Jesus tinha curado leprosos, Jesus tinha ressuscitado os mortos, eles tinham todas as evidências. Então, o problema não era falta de evidência, o problema era dureza de coração. Jesus vai responder a essas pessoas que o acusam de expulsar o espírito mal pelo poder do maioral dos demônios, dizendo: todo reino que está dividido contra si mesmo, ele está destinado à ruína. A ideia é, se Satanás está expulsando seus próprios demônios, então ele estaria destruindo o seu próprio domínio. O argumento de Jesus vai mostrar a
incoerência da acusação que é feita pelos líderes religiosos. Mas quando Jesus afirma que expulsa os demônios pelo dedo de Deus, versículo 20, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ele está usando uma expressão lá do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, no capítulo 8, versículo 19, quando Moisés e Arão chegam diante do faraó e começa a acontecer aquelas pragas no Egito, e os magos do Egito, eles são chamados por faraó e eles começam a imitar os milagres ali que Moisés e Arão realizam. Chega um momento que eles não conseguem mais imitar, e aí esses magos do Egito, eles dizem que eles compreendem que aquelas pragas estavam sendo realizadas pelo dedo de Deus. Assim, Jesus fala que se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, Jesus está declarando que o mesmo poder de Deus que agiu lá em Moisés agora está atuando através deles. E a expressão chegou a vós o reino de Deus, então vai merecer destaque aqui nesse texto. Vai mostrar que o reino chegou de maneira real e presente. Não é um reino que vai chegar no futuro, já estava presente no meio deles, na pessoa de Jesus Cristo. A gente vai ver alguns textos paralelos que confirmam essa ideia. Mateus capítulo 12, dos versículos 22 a 28. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15. Esses textos vão comprovar essa ideia que Jesus, essa verdade que Jesus está passando. Então, na cruz e no seu ministério terreno, Jesus ele derrotou Satanás e ele inicia a manifestação definitiva do reino de Deus. Todo o episódio demonstra que nenhuma força maligna pode resistir o Senhor. Quando acontece guerras de um exército contra outro, principalmente em tempos passados, quando os exércitos começavam a guerrear, um desses exércitos vencia. E esse exército, então, vencedor, ele pegava a sua bandeira e colocava naquele lugar. As pessoas que passavam e viam aquela bandeira, elas entendiam, não tinha dúvida nenhuma, a evidência da bandeira declarava claramente qual exército era o vencedor. Isso está acontecendo. Cada demônio que Jesus expulsa, cada milagre que Jesus realiza, cada libertação realizada por Jesus, era como uma bandeira do reino de Deus que estava sendo fincado em territórios antes dominados por Satanás. Queridos, ainda hoje existem pessoas que preferem explicar a obra de Deus de qualquer maneira, menos reconhecendo a ação do próprio Deus. Arrumam várias justificativas. O Senhor continua libertando pecadores do domínio das trevas. Mas muitas vezes as pessoas preferem atribuir esta ação a qualquer outra coisa, situação, menos ao poder de Deus. Será que nós temos reconhecido a autoridade ou ainda estamos buscando desculpa para nos rendermos a Ele? Então, nós vamos observar aqui a primeira resposta que revela a condição espiritual daquelas pessoas, é a resposta da incredulidade. Segunda resposta está dos versículos 21 a 26. Se a incredulidade ela rejeita abertamente o poder de Deus, existe uma outra atitude igualmente perigosa e sutil, que tenta burlar o compromisso verdadeiro. E essa segunda resposta
é encontrado, então, nos versículos 21 a 26, que é a resposta da falsa neutralidade. Versículos 21 até o versículo 26. Eu vou pedir para um dos irmãos fazerem essa leitura para mim. Lucas, capítulo 11, versículo 21 a 26. Primeira resposta que nós vimos, que revela a espiritualidade daquelas pessoas, é a resposta da incredulidade. A segunda resposta é a resposta da falsa neutralidade. A ideia central aqui dessa segunda divisão do nosso estudo é que no reino de Deus não existe um terreno neutro, não existe neutralidade. Tentar adotar uma postura de parcialidade espiritual resulta inevitavelmente numa vulnerabilidade maior, em que um domínio ainda mais profundo das forças do mal pode acontecer. Que a gente pode perceber isso? Jesus, ele apresenta uma parábola aqui. Ele conta a parábola do valente e do mais valente. E ele vai dizer assim: o valente, bem armado, guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, Jesus apresenta essa parábola, a parábola do valente e de um mais valente que esse valente. Quando a gente pega isso aqui, a gente pode entender o seguinte: quem é o valente da parábola? O valente aqui seria o homem forte aqui, representaria o próprio Satanás, que aparentemente mantém ali os seus bens seguros. Mas, de repente, aparece alguém que é mais forte que ele, que é o próprio Cristo, que derrota Satanás, que derrota o inimigo, toma as suas armas e liberta os seus prisioneiros. Lembra que o contexto aqui é que Jesus tinha acabado de expulsar um demônio? E as pessoas começaram a acusar ele, que ele expulsava pelo maioral dos demônios. Então, a ideia é que Jesus ele possui a autoridade infinitamente superior que a ideia de Satanás. Logo a seguir, Jesus ele fala que o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. O espírito imundo foi expulso. Ele sai e começa a andar por lugares áridos, procurando repouso, não achando disso. Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa vazia, ornamentada, tudo organizadinho. E aí Jesus, ele fala assim no versículo 3: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando Jesus usa essa expressão, quem não é por mim, é contra mim, vocês já ouviram aquela frase, um ditado popular? Muito ajuda, quem não atrapalha. Vocês nunca ouviram isso? Muita ajuda, quem não atrapalha. Jesus está falando aqui. Quem não atrapalha, está atrapalhando. A ideia que a gente tem é: muito ajuda, quem não atrapalha. Você não está ajudando em nada. Quietinho, não está atrapalhando. Já é ótimo. Se você não está atrapalhando, tá ó, beleza. Jesus chega e fala assim: no reino de Deus não é assim que funciona, não. Se não ajuda, está atrapalhando. É interessante isso. Se alguém não é por mim, é contra. Não, mas eu não estou fazendo nada. É contra. Essa é a ideia que Jesus está passando aqui. Existe neutralidade espiritual. A ideia, então, é que o reino de Deus exige um posicionamento.
Você precisa se posicionar. Ignorar a Cristo já constitui uma rejeição. Ah, eu vou usar um exemplo aqui. Eu acredito que eu já até usei esse exemplo aqui uma vez. Você está dentro de um carro, está andando no carro, pá, aí vamos supor, lá nas Minas Gerais, lá no BH, você está andando no seu carro, pá, aí num determinado lugar, estou falando BH porque lá tem isso, Espírito Santo também, tem uma linha de trem, ou metrô, e é passagem, né? Abaixa um negócio lá e você pode passar. E na hora que você passa, o carro morre em cima da linha do trem. E tem um tempo, né? E aí o trem tá vindo. E você tá dentro do carro. Você precisa tomar uma decisão. O carro não tá pegando, você tá lá. E o trem tá vindo. Aí o trem fica assim. E você tá lá. E o trem. Você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar? São duas opções. Uma delas, sair. A outra, ficar e tentar dar a partida. Só que enquanto você está tomando a decisão, o que, que acontece? Você já tomou a decisão. Enquanto você está lá para tomar a decisão, você está dentro do carro, filho. Então você tem que tomar uma postura rápida. Vou ficar? Então vou ficar. Vou sair, eu vou sair. A ideia é essa. Jesus está dizendo assim: se você não ajuda, você não faz parte do reino. Ou seja, quem não ajuda, atrapalha. No reino de Deus, não existe neutralidade. E o Senhor continua falando. O espírito imundo ele deixa uma pessoa, sai e depois retorna para casa. A casa está vazia. Jesus está deixando claro aqui que o problema não é apenas expulsar o mal. O problema é permanecer vazio. Jesus está falando aqui, reforma moral sem regeneração não diz nada. O termo vazio revela aqui uma verdade bem profunda. A pessoa pode abandonar determinados pecados. A pessoa pode mudar de hábitos. A pessoa pode melhorar o seu comportamento. Isso é possível a pessoa fazer. No entanto, se Cristo não ocupar o seu coração, esta pessoa continuará espiritualmente perdida. Pode ser uma pessoa legal, pode ter deixado alguns vícios, pode ter uma vida moral aprovada socialmente, mas se Cristo não ocupar o espaço, a sua vida, esta pessoa estará espiritualmente perdida. O apóstolo Pedro escreve, eu acho que é 2 Pedro, capítulo 2. Deixa eu confirmar aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações deste mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou o seu estado pior do que o primeiro. Esse texto de 2 Pedro 2,20 confirma essa passagem aqui, mostrando que uma transformação meramente externa não salva ninguém. Somente uma união com Cristo produz uma nova vida.
O resumo dessa passagem é bem claro. Religião sem conversão produz algumas aparências de mudanças. Religião sem conversão produz algumas aparências de mudança, mas o coração ele precisa pertencer completamente ao Senhor Jesus Cristo. É como um navio que está andando no mar, e de repente todos os, os tripulantes daquele navio são tirados e ele fica no mar. Aparentemente está tudo controlado, mas de repente vem a tempestade sobre aquele barco e aqueles momentos de calmaria passam, a correnteza pode empurrar ele em direção aos rochedos e destruir aquele barco, porque não tem ninguém para conduzi-lo. Assim é a nossa vida sem Cristo. Ela pode ter momentos de calmaria, mas quando a tempestade vier, nós seremos destruídos. Então, é extremamente perigoso para nós frequentarmos igreja, conhecermos as doutrinas cristãs, sabe? Conhecermos quais são os 5 pontos do calvinismo, e a pessoa vai lá e fala lá os 5 pontos do calvinismo, né? A tulipe. Quais são as 5 afirmativas ali da reforma protestante, os 5 solas da reforma, a pessoa fala. Qual é a ordem da salvação? A pessoa sabe a ordem da salvação e tal, mas não tem uma vida transformada. O Espírito Santo não está habitando nessa vida. Essa pessoa vai ter uma excelente vida religiosa, mas destituída da habitação regeneradora do Espírito Santo. E assim ela se torna uma presa fácil do inimigo. Terceira e última resposta que nós encontramos no texto, versículos 27 a 28. Alguém leia para mim, versículos 27 e 28. Nós encontramos a resposta da verdadeira fé. A resposta da verdadeira fé. Nós vimos 3 respostas que revelam a nossa posição espiritual. A resposta da incredulidade, a resposta da neutralidade. Versículos 27 e 28 vai revelar a resposta da verdadeira fé. Enquanto Jesus ensinava, uma mulher, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu. Quem é a bem-aventurada aqui que essa mulher está citando? Maria. Ele está dizendo assim, bem-aventurado. Ela exaltou Maria dizendo, bem-aventurada aquela que havia gerado Jesus. Diante de tudo que ela está ouvindo ali, Jesus falando e tudo que Jesus fez, né, fala, olha, a sua mãe é uma mulher feliz. Jesus, depois do elogio, dessa demonstração de admiração sincera, Jesus conduz para algo mais importante. Detalhe, Jesus não está dizendo aqui que Maria não é bem-aventurada. Maria é bem-aventurada. O próprio anjo, na anunciação do nascimento, Jesus fala sobre isso. Fala, mulher cheia de graça. Só que Jesus, ele aqui, ele fala, sim, Maria, ela é bem-aventurada, ela é uma mulher feliz. Mas por que ela é feliz? Ele em nenhum momento ele vai diminuir Maria, pelo contrário, ele vai falar da verdadeira razão da sua felicidade. Aí ele diz assim, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. O verbo guardar aqui
significa proteger, conservar, praticar cuidadosamente. Jesus está falando assim: minha mãe, ela é bem-aventurada porque ela protegeu, porque ela guardou, porque ela praticou, porque ela pratica cuidadosamente a palavra de Deus. E não só ela, mas todos os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas vai enfatizar esse texto várias vezes. No capítulo 8, versículo 15, ele vai falar a respeito disso. Ele fala da semente que caiu em boa terra e ele diz: e a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra, e esses frutificam com perseverança. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é que a verdadeira espiritualidade ela não depende de privilégios familiares, sabe? A verdadeira espiritualidade não depende da família que você nasceu. A verdadeira espiritualidade ela não depende de posição religiosa. A verdadeira espiritualidade ela não depende de experiências extraordinárias. A verdadeira espiritualidade consiste numa vida transformada pela palavra de Deus. Em resumo, Jesus concluiu o episódio mostrando que a maior felicidade pertence àqueles que recebem a palavra com fé e perseverança e praticam esta palavra com fé e perseverança. É como aquele agricultor que tem em sua mão a semente para ele plantar. Ele vai medir o valor dessa semente ah, não simplesmente pelo que as pessoas falam ou por ouvir ela cair sobre a terra, mas o valor dessa semente vai estar no resultado daquilo que ela praticar. Assim é a palavra de Deus. Quando nós arretemos, quando nós praticamos, nós também vamos produzir frutos. Jesus está deixando bem claro aqui. Muitos conhecem a Bíblia, muitos assistem várias pregações, muitos participam de cultos. Entretanto, a pergunta que permanece é a seguinte: estamos ouvindo e estamos obedecendo? A resposta da verdadeira fé está em praticar a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, diante das manifestações inegáveis do reino de Deus, nós deparamos com três caminhos distintos: a resposta da incredulidade, a resposta da neutralidade e a resposta da verdadeira fé. Aquela, aquela resposta de quem ouve, de quem tesoura, quem guarda e pratica a palavra de Deus. Queridos, na caminhada de Jesus para Jerusalém, muitas pessoas estavam com ele. Na caminhada de Jesus para Jerusalém, a multidão viu os seus milagres. Mas na caminhada de Jesus para Jerusalém, desta multidão que viu os seus milagres, houve reações de formas diferentes. Alguns creram, alguns blasfemaram, outros permaneceram indiferentes. Ou seja, a diferença nunca esteve nas evidências, a diferença sempre esteve na disposição do coração. E eu quero encerrar então o nosso estudo dessa noite com a seguinte pergunta: como está o seu coração? Como você recebe? Como que você ouve? O que você faz com a palavra de Deus? Amém? Irmão,